Ele já está conosco lá no Kennedy Center, ao vivo, né? Agora há pouquinho a gente ouviu o Barão aí com o Carlo Ancelotti. E agora ele está ao vivo conosco aqui para trazer um pouquinho mais desse ambiente, desse momento, dessa expectativa. E ali é uma expectativa gigante mesmo, porque está todo mundo chegando, aguardando o sorteio dos grupos. Fala, Barão, boa tarde para você aí em Washington. Fala, Capri, boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Falamos aqui do Red Carpet, na minha frente, exatamente nesse instante, passando o Gianni Infantino. Dando um tchauzinho aqui, falando que gosta muito da Rádio Bandeirantes, acompanha a transmissão do nosso futebol por aí. E agora há pouco, né, Capri, a gente acompanhou aqui a chegada de autoridades, né? Donald Trump, presidente americano, está presente aqui, a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, primeiro-ministro do Canadá, tá todo mundo aqui na área. E claro, falando do futebol, também jogadores e jogadores, Ronaldo acabou de passar por aqui, o fenômeno, Kaká também, Roberto Carlos, Cafu. E a gente conversou agora há pouco com o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, que passou pelo microfone da Rádio Bandeirantes justamente no momento em que a gente estava empurrando daqui, é sempre uma festa. E a gente estava acompanhando justamente a passagem do Ancelotti por aqui. Justamente ele conversou com a gente falando sobre essa expectativa. Eu perguntei para ele, Capri, se ele tinha alguma preferência, né, na sequência da Copa do Mundo, do sorteio de logo mais. E também se ele tinha sorte. Ele falou que ele é um cara de sorte. Ele falou que é um cara que tem sorte e acha que a seleção brasileira também tem sorte. Resta saber se vai ter uma passagem, um caminho mais fácil, digamos assim, na sequência aqui da Copa do Mundo. Tá nevando muito hoje aqui em Washington. Neve? Temperatura de -3. Tá uma coisa deliciosa. É aquela segurança, Capri, que você sabe muito bem, né? Fácil para passar. Sei. Uma horinha de fila. Aliás, depois... Barão, o presidente Donald Trump estará aí? Aqui, ó, acabou de passar aqui o carro dele. Ele vai estar presente. O Trump é entusiasta da Copa do Mundo. Ele recebeu do Infantino a taça da Copa do Mundo. Então, lá na Casa Branca, né, no Salão Oval, ele tem ali na mesa dele a taça da Copa do Mundo que ele já pegou. Ele falou, posso ficar com essa aqui? Já ficou, né? Então tem lá na Casa Branca. Então Trump estará presente, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, primeiro-ministro do Canadá também. E por isso que a segurança está um absurdo. Eu já participei de muitos eventos com o Trump, esportivos, políticos e tudo mais, mas exatamente igual a esse eu confesso que eu não tinha participado. Os caras olharam mochila por mochila 2, 3 vezes até conseguir chegar aqui no tapete vermelho, Capri. Muito bem, mas esse é o momento, não é, Barão, que os treinadores, os presidentes de federação, eles passam aí bem à sua frente. Tão acessíveis ou os caras dão de ombros aí, querem entrar logo aí para fugir do frio? Alguns param, mas a maioria fala, depois a gente conversa, sabe aquela história? Passa na frente da loja e fala, depois eu compro. É mais ou menos isso. Eu tô na primeira posição aqui, Capri, abre a porta, toda vez que abre a porta, bate aquele ventinho gelado, mas eu sou o primeiro aqui da fila, né? Então o Ancelotti falou com a gente em primeiro lugar, depois o pessoal vai passando por outros aqui, né? Até chegar no último lá, imagino que o cara esteja cansado, mas a gente vai tentando aqui conversar com personalidades, com personagens que vão fazer mais um Mundial. A Copa do Mundo tem uma expectativa muito grande aqui nos Estados Unidos, o futebol cresceu demais nos últimos anos, talvez muita gente por aí não saiba, mas a MLS, a liga aqui de futebol profissional, tem craques como o Messi, tem craque como o Thomas Müller, né, o Son, todos por aqui, estádios absolutamente lotados, e é um dia a dia, para quem não é craque, para quem não joga profissionalmente, que também tem muita pelada. Nova York tem muita pelada nos parques, do futebol amador, assim. Então, digamos que houve uma mudança muito grande do futebol, do nosso futebol, não do futebol americano por aqui. É algo que caiu no gosto dos americanos em geral, claro, da comunidade latina, sempre esteve, né? E agora, com a Copa do Mundo, a expectativa é que isso cresça ainda mais. Ô Barão, você que já está há bastante tempo aí nos Estados Unidos, conhece bem o país, há uma expectativa aqui muito grande para saber o grupo que a seleção vai cair e, consequentemente, onde a seleção ficará baseada e, a partir dali, mandar os seus jogos nessa primeira fase. E, consequentemente, muito provavelmente, toda a Copa do Mundo, não é? Para você aí, se a gente for levar em consideração condições climáticas, de deslocamento, presença de torcida, qual seria o melhor local? Qual seria um local ideal, bacana para a seleção ficar aí, hein?
O Capri, a questão maior é deslocamento, né? Imagina, distâncias gigantescas, né? Então, eu dei uma estudada, eu acho que é o Grupo G, rapaz. O Grupo G está praticamente inteiro lá na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. A delegação brasileira tinha dois planos. Um seria ficar em Orlando, na Flórida, e outro seria esse da Califórnia. Em Orlando, aparentemente, essa opção teria sido descartada, porque tem um grande centro de treinamento lá, onde foi feita, por exemplo, a bolha da NBA, também algumas equipes do Mundial de Clubes treinaram por lá, mas a FIFA acabou tomando esse espaço. Então, na teoria, Orlando, que era a primeira opção, já não é mais. Mas claro que tudo isso só vai ser descoberto amanhã. Teoricamente, a seleção brasileira não vai ficar no Canadá e não vai ficar no México, vai ficar aqui nos Estados Unidos. A grande dúvida é saber onde aqui dos Estados Unidos. Eu perguntei para o Ancelotti sobre isso e ele disse o famoso tanto faz. A gente vai ficar onde determinar, mas vai estar um calor infernal de novo, como foi a última Copa do Mundo. Temos 4 ou 5 estádios que são fechados, então tanto faz a temperatura externa, dentro vai estar agradável, mas em alguns lugares vai estar um calor infernal e isso evidentemente muda, né, muito como vai ser o desempenho das seleções na Copa do Mundial do ano que vem. Sim, certamente. Você falou que dificilmente o Brasil vai ficar no México ou no Canadá, mas o sorteio pode indicar esse caminho, não é? Se o Brasil cair num grupo ali que tem como base, como sede o México ou o Canadá, é para lá que nós vamos, né? Mas digamos que o americano quer a seleção brasileira aqui, né? Então é complicado que o Brasil não fique aqui. Essa é teoricamente a tendência. Tudo pode acontecer, evidentemente, tem razão, mas há uma expectativa tanto da delegação brasileira quanto dos próprios americanos que o Brasil fique aqui nos Estados Unidos. Aí a dúvida é saber exatamente onde ele vai ficar. Tem sedes diferentes, sedes maiores, menores, com a presença maior do público brasileiro ou não. A presidente Cláudia Sheinbaum passando nesse momento aqui na minha frente. Chama ela aí, Barão. Ela tá com o Gianni Infantino aqui. Presidente, pronto, passou reto. São 2 presidentes, né, o da FIFA e do México. Então a presidente Cláudia Sheinbaum, elegante, passando aqui na nossa frente. E agora, Capri, há muitas dúvidas justamente sobre qual vai ser a sede da seleção, das outras seleções como um todo. Isso vai mudar completamente o cronograma, né, a ideia, a logística. E você, Capri, que é chefe aí, sabe que não é fácil, rapaz, organizar tanta coisa, né? São 48 seleções, sedes diferentes, interesses diferentes. Imagina que um jogo na Europa, se uma seleção estiver na costa oeste, a diferença é de quase 8 horas de fuso, né? Então não é interessante para uma seleção europeia estar na costa oeste americana. Vamos ver o que vai acontecer, Capri. Vamos ver. Eu estive aí em 94 na Copa e os deslocamentos eram terríveis mesmo, terríveis. Como o Brasil, como você sair de Manaus e ir para Porto Alegre, né? É muito longe, tudo distante. E o calor que é realmente impressionante. Acho que o que vai mudar de 94 para cá é mesmo o que o Barão disse agora há pouquinho, o interesse do americano que mudou muito nesses 32 anos. Mudou bastante. E acho que a gente vai ver um país bem mais envolvido, bem mais mergulhado nessa Copa do que foi em 1994. E a gente vai observar isso tudo. Agora, Barão, fica